tema é expectativa correta. Deve já estar aí na sua tela. Expectativa correta. Capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Somente até aqui, eu quero falar um pouco sobre expectativa correta. E vocês vão entender durante a mensagem o porquê que eu estou dizendo isso. Eu ouvi uma frase de Thomas Gutierrez que diz assim: se você perceber que está começando a amar qualquer prazer mais do que suas orações, qualquer livro mais que sua Bíblia, qualquer casa mais do que a Deus, qualquer mesa mais do que o Senhor, alguma concessão terrena mais que a esperança do céu, tome cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Estou iniciando essa mensagem dizendo a frase desse homem chamado Thomas, que é um teólogo da palavra do Senhor. Porque, irmãos, o que Cristo espera de mim e de você é que a gente viva aqui na terra com a expectativa de que nós um dia estaremos com o Senhor na eternidade. O que isso quer dizer? Que eu vivo aqui, eu me alimento, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho a vida que Deus deu a mim, mas agora, acima de todas essas coisas, a gente tem que ter a expectativa correta de que a nossa esperança não está nessas coisas terrenas, mas que a nossa firme esperança está no céu, está na eternidade que Deus tem preparado para mim, para você que serve a Ele. Nós vivemos num período onde as pessoas cada vez mais estão perdidas com relação a esse tema que eu estou pregando. Colocam toda a sua expectativa nas coisas da terra, colocam todas as suas fichas, colocam todos os seus sonhos, colocam todos os seus desejos nas coisas que a terra, que o mundo pode nos dar. E é aqui que está o grande erro que eu e você cometemos, que nós que servimos a Deus cometemos. O grande erro de colocar toda a nossa expectativa nas coisas terrenas. E quando algo dá errado, sabe o que acontece conosco? A gente se frustra. Quando a promoção no trabalho não vem, a gente se frustra. Quando a gente está fazendo algo, querendo comprar uma casa melhor e isso não acontece, a gente se frustra. Quando a gente está trabalhando o mês inteiro e parece que o salário não chega nem no dia 20, a gente se frustra. Quando a gente espera algo das coisas que a terra pode dar a mim e dar a você e isso não acontece, a expectativa está sendo colocada na coisa errada, e é isso que eu quero que você mude essa noite, que você coloque a expectativa não nas coisas terrenas, mas que você coloque a expectativa, a sua esperança, a sua fé nas coisas do porvir, na vida eterna que Deus tem preparado a cada um de nós. Por isso que Paulo escreve aqui à igreja de Colossos, e ele diz assim no versículo de número 1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Entenda isso que Paulo está falando a cada um de nós essa noite. Ele está dizendo que se um dia eu fui ressuscitado com Cristo, e o ressuscitar em Cristo quer dizer do batismo. Nós morremos para o velho homem, ressurgimos como um novo homem, como uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós
que já experimentamos o batismo, nós que já tivemos um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus. Paulo está falando, busque as coisas lá do alto. Irmãos, é preciso mudar o foco das nossas vidas. Muitos de nós temos nos preocupado com as coisas terrenas, e isso tem trazido sobrecarga, isso tem trazido peso, isso tem trazido cansaço, isso tem trazido problemas na nossa saúde física, mental e emocional, porque nós colocamos tudo, nós buscamos as coisas da terra e esquecemos de buscar as coisas do alto que Deus tem preparado a cada um de nós. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? O que essa palavra está tentando dizer comigo essa noite? Que a nossa preocupação, o nosso melhor em buscar, em ir atrás, em querer, tem que ser das coisas que Deus tem reservado a nós, que é o céu. Não é pecado sonhar, não é pecado sonhar em ter um carro melhor, uma casa melhor, uma família melhor, não é pecado, irmãos. Pecado é quando nós colocamos tudo isso à frente das coisas que Deus tem reservado a mim e a você. Olha para a palavra de Deus. Quantas pessoas durante a sua jornada terrena se perderam nas coisas. Vamos dar um exemplo disso? Salomão. Salomão se perdeu nas coisas terrenas. Se você pegar o capítulo, deixa eu ver certinho para não falar errado, lá em Eclesiastes, capítulo de número 1, se eu não me engano, é o capítulo 2 na verdade, ele vai falar de tudo aquilo que ele adquiriu na terra. Ele vai falar de bens materiais, ele vai falar que ele fez pomar, ele vai falar que comprou cavalos, ele vai falar que deitou com várias mulheres, ele vai falar que ele tinha servos, servas, palácios, carros, carruagem, ele tinha de tudo. E a gente vai ver que no final ele fala que tudo isso para ele se torna vaidade. É como se ele lutasse a vida inteira para ter coisas materiais e terrenas e chegasse na sua velhice, olhasse para trás e fala, puxa vida, eu percebi que eu corri atrás do vento. Irmãos, a expressão que ele usa, correr atrás do vento, é que ele perdeu tempo com coisas secundárias. E ele se esqueceu daquilo que era primordial na vida de um homem. Se você pegar o capítulo de número 12 de Eclesiastes, ele vai falar o seguinte, versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe qual que é a reflexão que Salomão faz? De que ele buscou muito as coisas terrenas, e ele percebeu no final da vida, que o mais importante era temer a Deus, e obedecer e guardar os seus mandamentos e a sua palavra. Cuidado com aquilo que você tem criado expectativa, cuidado com aquilo que você tem depositado a sua esperança, a sua fé, e o melhor da sua vida, cuidado. Você pode chegar no final da vida e ouvir uma frase de Jesus, como aquele fazendeiro que ficou rico e que quis construir mais barracões para armazenar a sua produção, e Jesus chegar para ele e dizer, louco, se hoje eu te pedir a tua alma, o que você tem para oferecer a mim? O que eu quero hoje trazer com essa palavra é uma reflexão quanto à nossa vida terrena e quanto à nossa vida eterna que Deus tem preparado. Onde você tem depositado sua saúde, sua vida, suas expectativas? Nas coisas da terra ou nas coisas lá do alto do céu? Eu dei o exemplo de Salomão, que colocou todas as suas fichas, apostou tudo na terra e chegou na velhice dizendo que tudo que ele fez foi vaidade, foi correr atrás do vento. E é exatamente isso que a gente vê na sociedade hoje moderna. Uma sociedade que tem tudo que os nossos avós, bisavós não tiveram, nós temos. Mas é uma sociedade que está enferma. É uma sociedade que caminha a passos largos para a perdição. É uma sociedade que tem tudo à sua volta, mas vive frustrada. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas desse mundo não preenchem o vazio
existencial que cada um de nós temos dentro de cada um de nós. Melhor dizendo, aquilo que o mundo nos dá não preenche o vazio que só Deus pode ocupar no meu e no seu coração. Por isso que Paulo está dizendo, começa a pensar nas coisas lá do alto. E como que eu penso nas coisas do alto? Como que eu gero no meu coração a expectativa certa? Se alimentando e conduzindo as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Em Mateus 6,33, Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A expectativa certa. Eu busco a Deus, porque eu sei que todas as outras coisas vai ser acrescentada quando eu começar a buscar a Ele. Quando eu colocar a minha expectativa nele e nas coisas do alto. Jesus, em Mateus 6,24, ele fala, cuidado onde você tem juntado os seus tesouros, cuidado. Ele fala que quem junta tesouro na terra, ele está fazendo errado, porque aqui os ladrões roubam, a traça e a ferrugem destroem. Os ladrões cavam, explodem e roubam aquilo que nós adquirimos. Jesus está dizendo, junte os seus tesouros lá no céu, onde ninguém pode roubar aquilo que nós juntamos no céu. O que eu quero que você entenda hoje, irmãos, é que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O nosso corpo está aqui, mas a nossa mente deve estar conectada com as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Paulo continua dizendo no versículo de número 2, em Colossenses 3, ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão ou as que são aqui da terra. Muitos dos nossos choros, muitos dos nossos sofrimentos, é porque nós colocamos os nossos olhos nas coisas da terra. Quando alguém morre, a gente chora e é normal a gente chorar. Quando a gente perde o emprego, a gente chora e é normal a gente chorar quando a gente perde o emprego. Quando um amigo se vai, é normal a gente chorar. Mas, irmãos, nós precisamos entender que nós devemos pensar nas coisas do alto, porque a nossa morada eterna não é na terra, é no céu. Quando eu perdi meu pai, a gente sofreu muito na época. E quando a gente perde, a Ana agora perdeu o pai recentemente. A gente chora pela perda. Mas a esperança que nós temos é que um dia no céu nós nos encontraremos com os nossos entes queridos que nós perdemos aqui na terra. Pessoas que serviram a Deus, pessoas que foram fiéis a Deus, eles já estão na glória, aguardando o dia em que eu e você partiremos e estaremos com eles por toda a eternidade. Eu não penso só na terra, eu tenho que colocar meus olhos lá no céu, porque aqui, irmãos, a gente vive 70, 80, 50, 20, 30, não sei quando que nós vamos morrer, mas eu quero dizer que aqui é passageiro, aqui não é eterno. A eternidade está sendo reservada para mim e para você que servimos ao Senhor. Mude o seu foco, tire os seus olhos das coisas terrenas e coloque os seus olhos nas coisas eternas. A gente tem vivido dias difíceis, como o Elton falou na ministração do louvor, e temos mesmo. Nós olhamos para a humanidade, a gente não vê esperança. Milhares e milhares de pessoas morrendo à nossa volta. Tire os seus olhos da terra e coloque os seus olhos nos céus. Coloque a sua expectativa nas coisas eternas que Deus tem reservado a cada um de nós. Versículo 3 diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Deus, em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que no dia em que Jesus voltar para buscar a sua noiva e a sua igreja, Ele nos levará dessa terra e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Nós morremos, irmãos, para esse mundo. Tem muito cristão que não entendeu ainda essa frase. Nós morremos para esse mundo. Nós morremos e nós ressuscitamos agora para uma vida que está oculta juntamente com Cristo
em Deus. A nossa mente deve estar conectada nele, somente nele, porque nós já morremos nesse mundo. Que possamos ter a expectativa certa de que aqui na terra é passageiro, não é duradouro, mas na eternidade é duradouro, e nós estaremos com ele, com o nosso Senhor. João capítulo de número 17, abrem comigo por favor. No capítulo 17 de João, eu acho que a maioria de nós já conhecemos esse texto. Jesus ele faz a oração sacerdotal. E no meio dessa oração, ele ensina algumas lições importantes para mim e para você. No versículo 14 do capítulo 17 de João, ele diz assim, 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Repare um pouco no que Jesus está dizendo aqui no versículo 14. Ele fala que ele nos deu a palavra, e o mundo nos odeia por causa dessa palavra que nós recebemos. Olha para o mundo à volta. Quantas igrejas e cristãos sendo perseguidos, quantas famílias e pessoas sendo mortas por causa dessa palavra que salva, que cura, que liberta, que restaura, que traz a redenção do homem e que faz o homem se encontrar novamente com Deus. As pessoas nos odeiam por isso. Agora olha que interessante que Jesus fala no versículo 14, ele fala que o mundo nos odeia, porque nós não somos desse mundo, como também Jesus não era desse mundo. Entenda, irmãos, essa verdade. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Jesus está dizendo de maneira simples e clara, nós não somos desse mundo, como também ele não era desse mundo. Desse mundo que eu falo é a terra, é o globo terrestre. Quando a gente fala de mundo, a gente fala disso aqui que a gente vive. De dormir, acordar, trabalhar, se alimentar. No outro dia a mesma coisa, dormir, trabalhar, se alimentar, comprar, vender. Isso é terreno. Mas nós não somos daqui. Por isso que Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A nossa vida não se baseia nos 70 anos, nos 50 anos, nos 30 anos, nos 100 anos que nós vivemos aqui, não está baseada nisso, mas na eternidade que nós passaremos com o Senhor. Aqui é breve. O salmista diz que a nossa vida é como uma neblina, passa muito rápido e voando, porque nós não somos daqui. Talvez o que a pandemia está ensinando a nós, além do sofrimento que nós temos por pessoas que nós perdemos, que nós amamos, ela está ensinando isso, que a nossa vida não é aqui, que a morte vai chegar um dia. E, irmãos, falar aqui baixo no seu ouvidinho essa noite, tudo que nós adquirimos aqui na terra vai ficar na terra, tudo. O carro mais chique, o carro mais fraco vai ficar aqui na terra. A melhor casa e a pior casa vai ficar aqui na terra. O melhor calçado, mais caro do mundo, e o pior calçado vai ficar aqui na terra. Porque nós não somos desse mundo. Jesus reforça essa verdade no versículo 16, que eles falam, eles não são do mundo, como também eu não sou. Mude a sua expectativa, mude as prioridades na sua vida, antes que seja tarde demais. Tem muita gente que chega na velhice, olha para trás e fala, puxa vida, eu podia ter buscado mais a Deus, eu podia ter amado mais a minha família, os meus filhos, valorizado mais a minha casa, eu podia ter ido mais na igreja, ouvir uma boa palavra, eu podia ajudar mais pessoas.
viveram achando que a vida fosse baseada naquilo que a terra nos dá, aquilo que a terra produz. Irmãos, a nossa vida não pode ser baseada nisso. A nossa vida tem que estar baseada na eternidade que o Senhor está preparando, como Ele disse em João capítulo de número 14, que Ele está indo preparar um lugar para mim e para você. Eu confesso, quero abrir meu coração aqui, que nesses dias que a gente está enfrentando, todos nós estamos enfrentando, tem dia que eu fico angustiado, tem dia que eu fico triste, porque a gente olha para o mundo e a gente fala, parece que não tem esperança mais para o amanhã. As pessoas estão sendo vacinadas e ainda tantas outras ainda morrendo. Parece que esse vírus veio e mexeu de forma mundial em tudo que estava acontecendo. Claro que para nós mudarmos a nossa prioridade, para a gente enxergar que a vida não está sendo, que a vida eterna não é aqui na terra, mas é no céu que Deus tem preparado a nós. E a gente fica angustiado, e a gente fica triste, e a gente olha para a questão terrena e olha para o futuro e não vê uma perspectiva melhor. Não temos uma expectativa melhor. Sabe por quê? Que muitas vezes nós ficamos tristes, angustiados, muitas vezes ficamos depressivos, ansiosos, porque muitas vezes a nossa expectativa está errada. Ainda a gente sonha com a casa própria, a gente sonha com uma estabilidade financeira, a gente sonha com filhos, a gente sonha com um carro melhor, com casa melhor, com um emprego melhor, com uma vida melhor, e isso se torna vazio porque nós não somos daqui. Muitas pessoas que chegam próximas à morte, como o caso do rei Ezequias, se eu não me engano, e veio na mente essa semana a vida do rei, que ele fica ali no cantinho, Tiago, da cama dele. Deus falou que ia levar ele, fala, Senhor, me dá mais uma oportunidade de viver. Parece que o nosso coração ainda está preso nas coisas terrenas. E está, de fato. Quantas demandas nós temos para essa semana, Neto? Quantos clientes para atender? Quantas pessoas para você atender? O Elton no trabalho dele, logística, é caminhão que vai para lá e para cá, e a gente fica louco com essas coisas terrenas. É gente para atender na igreja, gente para atender na imobiliária, demandas. Aí a morte chega perto e a gente fala, Senhor, a gente não quer morrer. Mas irmãos, a nossa vida não é aqui na terra. Eu não estou querendo que ninguém morra, não é isso. Mas eu estou dizendo de nós nos desprendermos das coisas terrenas. Muita gente que está ali no leito, às vezes de morte, fala, Senhor, não me leva porque eu queria ver meu neto crescer. Não é assim que a gente ouve? Eu, no ano que eu saí da Brastemp, onde eu trabalhava, de operador, vulgo peão, no ano que eu fui promovido, que eu fui trabalhar num laboratório, meu pai morreu. Ele não viu o filho dele para um emprego melhor. Ele não viu. Ele não teve o prazer de ver o filho dele pastoreando uma igreja. Ele não teve esse prazer. Mas eu quero dizer, irmãos, que nada se compara aqui na terra das coisas que nós teremos no céu. Nada se compara. Pensa no melhor aqui na terra, não se compara nas delícias e maravilhas que nós teremos com o Senhor no céu. Que a gente possa puxar um pouco o freio de mão e colocar as nossas expectativas nas coisas certas. Nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar atendendo clientes, pessoas, vendendo, comprando, vamos continuar. Mas que o nosso coração tenha um desejo ardente das coisas que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Que nós possamos mudar o nosso foco, que nós possamos mudar a nossa expectativa. Que nós possamos mudar a nossa mentalidade. Como Jesus falou, eles não são do mundo, como também eu não sou. Que a gente possa entender que nós temos que pensar nas coisas do porvir. Que a gente possa entender que
a nossa vida não se baseia nos bens que nós possuímos, mas um relacionamento que nós temos com Deus e que Ele quer que nós desenvolvamos com Ele. E é difícil demais isso aqui que eu estou pregando, irmãos. Porque como eu disse, amanhã, segunda-feira, começa e o chicote estrala. As contas estão aí para pagar. Os credores estão aí para te cobrar. Mas nós precisamos separar e falar: Senhor, eu não sou daqui. A nossa vida, a nossa mente deve estar conectada com o Senhor, com as coisas lá do alto. Nosso alvo maior deve ser estar com Cristo um dia. Nossa expectativa precisa concentrar-se na vida eterna, pois quem somos define-se pelo que esperamos. Quem eu sou define o que eu espero. Se eu sou uma pessoa que está preocupado nas coisas terrenas, eu vou me frustrar. Agora, se eu estou com a esperança nas coisas do céu, eu não serei frustrado. A nossa dedicação a Jesus está relacionada com a expectativa que temos da sua vinda. Se você não tem expectativa de que Jesus vai voltar, sinto lhe dizer, irmãos, mas você não vai se dedicar a Ele. Você não vai se dedicar a Ele. A oração vai ser algo pesaroso. A leitura bíblica vai ser algo cansativo, chato, porque a sua expectativa não está na vinda de Jesus. Você já parou para pensar? Eu já parei várias vezes para pensar nisso, que a maioria dos autores e escritores, melhor dizendo, do Novo Testamento, eles falavam muito da vinda de Jesus. E do jeito que eles falavam, parecia que Jesus ia voltar quando? Naquela época. Eles falavam: se preparem, porque Cristo já está às portas. Eles diziam: olha, Jesus virá, Jesus arrebatará a sua igreja, a sua noiva. Um dia você vai ter que prestar conta com o Senhor. A questão de urgência deles era diferente da nossa. E eu estou falando de homens que viveram e que pregaram a Jesus logo depois da morte de Jesus. Mais de 2000 anos se passaram e a igreja perdeu essa expectativa da vinda de Cristo. Se Jesus hoje chegasse para você de noite, de madrugada e falasse assim: filho, você quer que eu volte amanhã ou daqui uns 5, 6 anos para você casar, para você ter o seu carro, sua casa, seus filhos, terminar a faculdade? Alguns iam dizer o quê? Espera mais 5, 10 anos para eu terminar algumas coisas que eu comecei aqui na terra. A expectativa nossa, irmãos, deve ser para que Jesus volte o mais logo possível. Por causa de tudo isso, nós buscamos viver, por causa de tudo isso, buscamos viver o que Ele nos ensinou. Nós precisamos voltar a resgatar isso, a viver aquilo que Cristo ensinou a cada um de nós, e colocarmos a expectativa naquilo que é correto, que é a eternidade que Deus tem preparado a cada um de nós. Eu quero orar por você essa noite, para que você volte a ter a expectativa correta. E a expectativa do cristão, irmãos, é que nós desejamos e ansiamos pela volta do nosso Senhor. Se Jesus chegasse hoje para mim e falasse: Fernando, você quer a eternidade ou viver mais alguns anos aqui? Eu ia pensar. Mas depois dessa palavra, eu ia dizer: Senhor, eu prefiro a morada eterna com o Senhor no céu. Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que amam e esperam por Ele. Nada se compara, irmãos, nada. Paulo está dizendo que não tem como eu comparar o que eu tenho aqui na terra com aquilo que eu vou ter no céu.
que possamos mudar a nossa mente, que possamos valorizar mais as coisas eternas do alto, que é onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, que possamos pensar mais nele, na sua palavra, que possamos colocar a nossa expectativa nele, na pessoa dele. Nós não sabemos o que vai acontecer até o final do ano, no dia de amanhã a gente não sabe, mas nós temos o conforto no nosso coração, de que Deus está no controle de tudo, e de que um dia, nós estaremos com Ele na eternidade. Eu quero orar primeiramente por essa palavra, depois nós estaremos distribuindo a ceia aqui para os irmãos da igreja, o louvor vai cantar uma canção depois também, mas eu queria que você pensasse um pouco naquilo que foi falado essa noite. Onde está a sua expectativa? Seu alvo maior de vida está baseado em Cristo ou nas suas escolhas pessoais, terrenas? Seu alvo maior é servir a Jesus, é aguardar a vinda dele, a volta dele para buscar a sua igreja? Onde você tem colocado a sua expectativa? Os seus sonhos, os seus projetos de vida? Por várias vezes nessa palavra eu usei a expressão que Jesus expressou: nós não somos desse mundo, como também Jesus não é desse mundo. Esse mundo que é o caído, esse mundo que jaz no maligno, ele vai ter fim. Em Apocalipse, João, quando ele tem ali a visão do final de todas as coisas, no capítulo 21 ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Quero dizer, irmãos, que há um novo céu e uma nova terra sendo preparada a cada um de nós que servimos a Jesus. Escolha Jesus essa noite, escolha Ele, escolha servi-lo, escolha agradá-lo, escolha pensar nele, viver por Ele, escolha se alimentar da sua palavra, escolha ter uma vida de oração, escolha Cristo. Há um novo céu, há uma nova morada aguardando eu e você, aguardando a nós. Há um novo céu, há uma nova terra, há um novo nome, há um novo corpo, há uma nova vida sendo preparada. Nós aguardamos isso, está sendo preparada a cada um de nós. Lugar esse onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá perda. Um lugar onde nós desfrutaremos de uma paz eterna. Um lugar onde nós desfrutaremos da alegria e do gozo eterno que Deus tem preparado a cada um de nós. No primeiro céu, na primeira terra, choro, tristeza, angústia, morte, dor, sofrimento. No novo céu e na nova terra, não haverá dor, sofrimento, morte, pranto, perda. É isso que Deus tem reservado para aqueles que servem a Ele, para que vivem de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, e que colocam a sua expectativa correta no Senhor e na sua palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que possamos colocar a nossa expectativa, que possamos colocar a nossa mente, o nosso melhor nas coisas do alto, naquilo que o Senhor está preparando para cada um de nós. Que possamos, ó Deus, viver como Jesus viveu aqui na terra. Como Paulo disse, viver é Cristo, morrer é lucro.
que possamos viver a cada dia como se fosse o último dia que nós estamos vivendo aqui na terra, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, se alimentando da palavra do Senhor, vivendo a vida que Jesus quer que a gente viva. Tira de nós todo apego terreno, tira de nós todo apego mundano, Senhor, nas coisas materiais, físicas, Senhor. Tira de nós, Senhor, e que possamos ter apego na pessoa do Senhor Jesus, que possamos amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, que possamos amá-lo e servi-lo com inteireza de coração. Ah, Jesus, muda em nós, tira de nós a expectativa errada e coloca em nós a expectativa certa, e que possamos viver aguardando a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, como se Ele fosse voltar hoje, agora, nesse momento. Que possamos viver essa vida de santidade e vida abundante na pessoa de Cristo Jesus. Oramos assim, agradecidos em nome dEle e para a glória dEle. Amém. Enquanto eu distribuo aqui os elementos da Santa Ceia, o louvor vai cantar uma canção, e enquanto isso, eu gostaria que você preparasse a ceia aí na sua casa. Já deixa aí os elementos, o pão, o cálice preparadinho, que daqui a alguns minutos a gente já vai participar da Santa Ceia do Senhor. Amém. Nós vamos cantar uma canção e depois participaremos da ceia. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar
cruz do Calvário que Jesus conquistou a vida eterna que eu acabei de pregar aqui para os irmãos. Foi na cruz que Ele morreu por nós. Foi na cruz que Ele pagou todos os nossos pecados e as nossas dívidas. Foi lá na cruz que Ele derramou o seu precioso sangue por mim e por você. Por isso nós amamos a mensagem da cruz. Por isso que nós amamos aquilo que Cristo fez por nós um dia, que foi nos dar a vida eterna. Ele pagou a nossa dívida, a sentença de morte que era colocada contra nós. E através do seu ato na cruz, Ele nos garante a vida eterna e a salvação eterna com Ele. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa mensagem da cruz. Que nós possamos proclamar essa verdade, proclamar que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Tudo porque Ele se entregou por nós naquela cruz. A cruz está vazia porque o nosso Jesus ressuscitou. Que nós possamos examinar os nossos corações, as nossas vidas, para participarmos da ceia do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e que possamos tomar dignamente do cálice e comer do pão, agradecidos por aquilo que o Senhor um dia fez por nós. Aleluia. Tome o pão aí na sua casa, aqui na igreja. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele repartiu o pão, dando graças, e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Ele reparte aquele pão, dizendo para os seus discípulos que aquele pão representava o corpo dele. E nós queremos trazer à memória isso, que Jesus, Ele se entregou por nós naquela cruz. E hoje nós lembramos aqui, comendo esse pão, de que Jesus, Ele foi maltratado, foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o corpo de Jesus naquela cruz. Senhor, nós consagramos esses pães a Ti. Queremos comer com essa consciência de que esse pão simboliza o corpo de Jesus, que foi pendurado naquela cruz por cada um de nós, para nos dar o perdão. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Glória a Deus. Naquela noite também Jesus, depois de repartir o pão, comer do pão, Ele tomou do cálice dizendo: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do meu sangue. Não precisa mais sacrificar animais, porque eu sou o Cordeiro do mundo que vai tirar o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, melhor dizendo. E naquela noite também Ele disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço do meu sangue. Que vocês possam beber e lembrar que eu tenho uma aliança com vocês, e que vocês devem anunciar a minha morte até que eu venha para buscar a minha igreja, a minha noiva que está aqui na terra. E é com essa consciência que nós queremos celebrar agora e tomar o cálice do Senhor, de que um dia Jesus vai voltar, que além do perdão dos pecados que nós temos através do derramamento de sangue, nós também celebramos a aliança que Ele tem conosco, de que em breve Ele vai voltar e nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Senhor, nós consagramos esses cálices a Ti, que possamos tomar sendo grato ao Senhor, e que possamos lembrar desse sacrifício que Jesus fez por nós, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Que você possa tomar do cálice e ser grato ao Senhor. Aleluia. Vamos tocar o refrão? Sim, eu amo a mensagem
imagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Glória a Deus. Antes da gente terminar, eu queria aqui ler rapidamente os pedidos de oração. Você já participou da ceia, já marcou aí a igreja, e nós queremos rapidamente pedir oração aqui por alguns irmãos. Primeiro é o Roger, que pede por ele, pela família dele, a Sandra, o Ian, a Rita, deixa eu ver quem mais. Pastor Rafael pede oração pelo pastor Fabiano, que está passando ali por um momento muito delicado. Ele está assim num quadro muito grave, e a gente quer pedir para que a igreja continue orando pelo pastor Fabiano. A Sandra pede oração pela igreja, pelos pastores, pela família. Deixa eu ver quem mais. A Rosa pede para que Deus abençoe nós aqui. Agradece pelas bênçãos recebidas. A dona Cida pede oração pela Rita, pela vida dela. A Lê dá boa noite, a Wanda, paz do Senhor, o Francisco. A Rosa pede oração por todos nós, pelo que aqueles que precisam, em especial o Márcio, que está entubado, e pede para que Deus conforte por uma prima de uma amiga dela que faleceu. A Fabiana pede oração pela amiga dela, Luciana, que está também com complicações do Covid. A Jéssica dá boa noite, a Adriana, a Paula. A Rita pede oração por nós, por todos. O Nádio pede oração pela família. O Gerson pede oração pelo pastor Fabiano, os doentes aqui da cidade, que Deus tenha misericórdia deles. A Dani louva a Deus pelo sobrinho Eduardo, que a gente já falou do milagre aqui, né? Que a medula pegou ali o transplante. A Dani ainda pede oração por todos, em especial pelos enfermos e pelos familiares. A Ana Júlia pede oração por todos. Maria Elvira agradece a Deus pelos milagres que ela recebe todos os dias. O Roger pela política de Ribeirão. A Maria Elvira pede oração por todos os hospitalizados, crendo que a vitória vai chegar em nome de Jesus. A Rita pede oração pela família, pela igreja, em especial a dona Neuza. Manda parabéns para os irmãos que estão fazendo aniversário. O Rafael Galo pede oração pela Yasmin, pela saúde e pela gestação dela também. Vai ser mamãe e papai novamente, parabéns. A Lu agradece a vida nossa aqui e diz que ama os irmãos. A Thalita pede oração pela saúde dos avós dela, pela tia, que tem cuidado também dos avós, e agradece a Deus pela vida do pai, que na quarta fará aniversário. Estava todo quietinho ali, sem falar nada para a gente. Puxar sua orelha, viu, Nani? Glória a Deus pela vida dele também. Deixa eu ver quem mais. A Andréia pede oração pela família, para o amigo dela, Dércio, que está internado também com Covid. O Dimas pede oração pela dona Mercedes, Alexandre, Osvaldo, Max, Edivaldo, garoto Raul, pastor Fabiano, Aparecida, Valdir, e pelos empresários e pela vida dele. O Adriano pede pela família, pela saúde da família, pelos familiares, amigos, pelos pastores, irmãos em Cristo, e que Deus abençoe a cada um de nós. A Silvana pede pela recuperação da mãe, pela vida da irmã dela, e pelo Tony, que está internado também com Covid, que a família está muito aflita. A André Gonçalves pede oração pelo Márcio, amigo da amiga dela, Joana, que está com Covid, entubado. A André também pede oração pela família, principalmente para as filhas, Atena, Kiara, Gabriele, Sabrina, Maria e o neto Álvaro. E ela pede também oração pelo marido dela, Veromar, e pela amiga dela, Joana. A Sheila pede oração
é um conhecido, né, Sheila? A Cláudia, que está com Covid. O Júnior agradece a Deus pelo milagre na vida do sobrinho dele e pede oração pelas famílias e intervenção de Deus por cada um de nós. A dona Wanda, Deus é tremendo, palavra tremendo. O Gui pede oração pela tia, que está com problema de saúde, e ora pela saúde dela. Eu acho que é isso. Ah, tá. A Sandra, oração pela pátria, e o Pedro pede oração pela vida do Mateu. Vamos orar. Feche os seus olhos aí da sua casa. Nós queremos orar. Senhor, bendito é o teu nome. Nós agora queremos apresentar diante do Senhor todos esses pedidos de oração que foram colocados aqui. Só o Senhor é Deus. Nós louvamos ao Senhor pelos milagres que o Senhor fez na vida de tantas pessoas, do Eduardo e tantas outras que nós oramos, e agora nós queremos clamar a Ti, por essas pessoas que estão precisando de uma intervenção divina. Pai, tem misericórdia dos que estão internados, entubados, daqueles que estão em UTIs, daqueles que já perderam a esperança de vida. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é Deus que traz a vida onde há morte, o Senhor é o Deus que muda a sentença, o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer, e é isso que nós clamamos essa noite. Faz o impossível acontecer, Pai, na vida do pastor Fabiano, de tantos outros que estão internados nesses dias. Tem misericórdia, Pai. Ó Deus, abençoe a cidade de Ribeirão e de tantas outras do estado de São Paulo, do nosso país. Abençoe os prefeitos, governadores, o nosso presidente. Abençoe a nossa igreja, a nossa família, a nossa casa. Abençoe o nosso trabalho, Senhor. Não deixa faltar o pão. Abençoe os aniversariantes, a Lu, a Isabela, o Nani e tantos outros que estão fazendo mais um ano de vida, de matrimônio. Abençoa nessa noite, Pai, e que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder e nos conceda a vitória. Que o amor do Pai, que a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que a sua semana seja uma semana de vitória, para a glória do nome do nosso Senhor. Na quinta-feira, se vai ter presencial ou não, o online vai ter, se assim Deus permitir. Eu conto com a sua participação, com a sua presença, e que Deus te dê uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Um forte abraço nosso aqui. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Toca aí, Cassio.